Você sabia que Judá caiu? Que ele pecou? Sabia disso? Hã? Então. Mas Deus fez um revestrez na vida dele e ele voltou. Judá, o governo, o sacerdote, ele caiu com a nora. Aí Deus trouxe dois. Então não tem nada impossível que Deus não possa fazer na casa de você. Viu? Deus vai usar o poder e a autoridade dos teus filhos, resgatando vidas que estão amedrontadas aqui, pessoas que estão com dúvida em o que fazer, como vai ser daqui para frente. Mas Deus sempre tem, sabia? Uma resposta. Ele sempre tem uma solução. Amém. E Ele está trazendo essa solução através da sua vida. Amém. Muitos aqui podem pensar, mas de novo o português vai pregar de novo? Jacó subiu, Jacó desceu, pois é. Mas é Deus que faz. E Ele vai usar o teu servo com poder e autoridade. No nome poderoso de Jesus. Amém, mano? Amém. Fica aí à vontade. Revela, cura, liberta e traz sabedoria para o povo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vai ser só o som um pouquinho. Glória a Deus, glória a Deus. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Sim, tá bom? Glória a Deus. Graças e paz, amados. Amém? Amém. Mais um dia. Se eu vou falar... Gente, às vezes que ministra a palavra, se eu pudesse correr agora, eu corria embora. Porque é muita responsabilidade, sabe? Quando veio o alerta que ia ter esse tsunami aí, esses grandes alertas, aí onde eu moro é no alto, tem muita mata em volta, e 3h15 da manhã, o estrondo começou, e eu levantei, eu e a pastora Sandra, e graças a Deus que antes de chegar às 3 da manhã, tenho quase que todo dia, precisa ser uma rotina, 10 para meia-noite, eu começar a orar e virar o dia à meia-noite orando, porque é o portal de Deus que se abre e é o portal do inferno que se abre. E eu estava orando e fiquei orando até quase 1h da manhã de joelhos, fui deitar e acordei às 3h15, assustado, eu e a pastora Sandra. Só que o diabo, ele não brinca de ser diabo. E aí ele quis me pegar. Eu estava deitado assim, como se estivesse amarrado, sabe aqueles coletes que eles usam de força? E eu não conseguia, eu tentava orar, e aí eu comecei a entrar em guerra, e pedindo no sonho para a pastora Sandra me ajudar a ser liberto. Até que chegou uma hora que consegui sair. Aí eu levantei, fui tomar uma água, orei de novo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, ele sempre nos dá um alerta, mas a gente tem que ficar sempre em constante vigilância. Porque ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor vem para dar vida e vida em abundância. E eu orei por todo aquele condomínio, porque não é fácil, a gente tem que orar pelos nossos que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus. Quem achou a Bíblia, diga, quem tem a Bíblia, diga glória a Deus. E abra no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Eita, Deus da glória. Eu briguei com todos, quando eu vou pregar, eu brigo com Deus a semana inteira. Falei, Jesus, eu ia pregar, não tinha nada a ver. Falei, meu Deus. Eu abri lá em Lucas, capítulo 1, a pastora falou, puxa vida. Aí eu falei, é mesmo, então tá bom. Quem achou que diga aleluia? Aleluia. João, capítulo 11, diz assim no versículo número 1, estava enfermo Lázaro. Estava enfermo Lázaro, passado. De Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Amém? Glória a Deus. Essa passagem de Lázaro, ela tem muitos segredos aqui, porque a Bíblia, ela tem que ser lida não como um jornal. A Bíblia, ela tem que ser lida compassivamente. Ela tem que ser lida e você sempre parar na vírgula. A vírgula, se formos trazer para um tribunal, ela pode te condenar ou pode te absolver, ok? E aí, então diz aqui, estava enfermo Lázaro. Jesus aqui na palavra já estava falando que ele estava enfermo. E aqui se vê ao decorrer que Jesus, mesmo recebendo a notícia que seu amigo íntimo Lázaro estava doente, diz a Bíblia que ele permaneceu 2 dias a mais ainda na Judeia. Então nós vemos aqui para os dias de hoje que nós somos muito ansiosos, nós somos muito ociosos e nós queremos para ontem aquilo que Deus preparou quando Ele quiser, porque Ele é o Deus. Deus, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele coloca, Ele tira, Ele faz o que Ele quer, mas para nós crescermos em fé e perseverança e insistência, nós temos que depositar toda a nossa confiança em Deus. Não é porque Lázaro era amigo de Jesus que ele tinha que ir correndo só porque era amigo. E às vezes nós criticamos até pessoas e criticamos certas coisas, achando o espírito de achismo que não tem na Bíblia, que as pessoas são obrigadas a fazer aquilo que nós queremos, para massagear o quê? O nosso ego. Então, quando aqui ele fala que estava enfermo, já estava, que significava o quê? Que Jesus já estava na área. E quando Jesus está na área, uma coisa que eu aprendi, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E quando eu espero com paciência, as coisas elas fluem de acordo com o que Deus quer, não o que eu quero. Que se Deus ele complica, depois ele te explica. Porque se ele explicar primeiro, nós desviamos. É difícil, lógico que é. Né? E aqui quando ele fala no versículo 11, isto dizia, e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele sabia o que estava a acontecer com Lázaro, mas ele também não podia falar que Lázaro já estava morto. Ele disse apenas que Lázaro apenas adormeceu, vou despertá-lo. E às vezes nós precisamos entender, a descansar e aprender a descansar no Senhor. Porque às vezes há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Vaidade. Nós já somos vaidade. Então há um tempo de você descansar, há um tempo de você acordar, há um tempo de você parar, há um tempo de você correr, há um tempo de você entender que precisa também às vezes ficar sentado ali, esperar com paciência no Senhor. Aleluia! Então quando ele disse, olha, não vou, mas vou para despertá-lo. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Mas para não criar uma certa confusão, um certo atrito, uma certa interrogação entre os discípulos, ele disse, ó, eu vou despertá-lo, ele está dormindo, mas lá já estava morto. Porque se ele vai falar que está morto, fala, mestre, pô, vamos correr, talvez se eu ressuscitei, vamos correr. Não. Jesus esperou ainda mais 2 dias. E nos dias de hoje que nós estamos correndo,
com tudo muito rápido está acontecendo, que Jesus está voltando. Nós queremos para ontem aquilo que Deus vai dar na hora que Ele quer. E nós não estamos preparados para esperar com paciência no Senhor. Quer ver uma prova? Esquece isso em casa para você ver o que vai acontecer. Esquece isso em casa e você vai ver o que vai acontecer. Você não vai fazer nada. Estamos dependentes disso. E se ele cortar, bloquear tudo lá em cima, como é que fica? Aleluia. Jesus, naquela época, não tinha internet, não tinha um Rolls Royce, não tinha um helicóptero para pagar uma viagem rápida para ver o amigo que estava morto. Jesus ainda tinha que andar 3 quilômetros. Eu estava medindo da minha casa até Jandira, a última igreja que eu estive, dava 3 quilômetros. Quanto demora para andar 3 quilômetros? Jesus podia falar assim, não, tudo bem, vamos lá. Vamos já cuidar lá da situação e acaba. Não. Jesus disse que ainda foram de volta para o outro lado, para a Judeia, onde tinham sido maltratados. E aí, quando ele fala aqui, ó, aleluia, disseram-lhe, pois, os discípulos, no 12, Senhor, se dorme, está salvo. Se dorme, está salvo. Lázaro já tinha morrido, mas ele já estava salvo, porque nós temos uma salvação. Quem busca a salvação aqui? Levanta a mão. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não é uma só. 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Por que ele não falou que Lázaro já estava morto? Senão ia ter um rebuliço ali de uma maneira que eles iam criticar Jesus. Poxa, você não é Jesus? Você não fez milagres lá atrás? Por que o senhor vai logo? Porque nós queremos mandar em Jesus, nós queremos mandar em Deus. Nós não queremos ser mandados por Deus, nós não queremos aceitar aquilo que Deus quer na minha e na sua vida. Porque servir a Jesus não é para qualquer um. Servir a Jesus diz, negue-se a si mesmo, carrega a cruz. E Ele só vai te dar a cruz, meu amado, minha amada, de acordo com aquilo que você vai suportar. Ele não vai dar 1 grama a mais nem 1 grama a menos. Por quê? Porque Ele vai, se você crer, Ele vai te ajudar a carregar a cruz. Aleluia! Quando nós verdadeiramente seguimos a Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sonho. Quantos anos nós andamos com Deus e nunca vamos conseguir entender Deus? Passa ano, sai ano, entra ano, sai ano. Cada dia nós precisamos aprender um pouquinho mais de Deus. Porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. 14. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Agora ele fala então que Lázaro morreu. Glória a Deus. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Como é que vai ter com o defunto? Eita glória. Você vê por que nós duvidamos de tantos milagres que Deus pode fazer na minha e na sua vida? Como é que você vai ter com o defunto? Diz aqui, ó, aleluia, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Mas sempre vai ter um incrédulo no meio. Ei, cuidado com os incrédulos que andam no seu meio. Você tem que andar com pessoas que se alegrem com as suas conquistas, não com o zoião. Você tem que andar com pessoas que se alegrem com as suas conquistas. Quando alguém for na sua casa, eita Deus, nossa, você comprou isso, cuidado. Deus vai descartar nessa manhã essas pessoas da sua vida. Aleluia! Porque aqui nos 16 diz assim, então Tomé, quero Tomé. Tomé é aquele que não cria. Diz assim, chamando disse aos discípulos, vamos também nós morrer para morrermos com ele. Oh, como é que eu vou morrer? O cara já está morto. Eu quero é viver. Não é?
Não tem muitas pessoas quando tem no velório, ai, como eu queria estar lá com ele. Cuidado com o que você fala. O diabo não brinca. É verdade ou não é? É. Ai, ele morreu, quem me dera. Ai, se eu pudesse ir com ele. É ele que vai, eu estou aqui na terra ainda. Oxi. Deus vai levar cada um no momento certo, na hora certa. Isso é muito sério, meus amados. Tem que ter muito cuidado quando você for no velório. Ai, se eu pudesse estar com ele, que vai, eu que fico. A salvação é independente. Já morreu. E aqui você vê, eu vou para morrer com ele. 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Você acha que Jesus não sabia que já estava sepultado? Lógico que sabia. E às vezes, Jesus, ele vê tantas coisas sepultadas em nossos corações, porque são trancados. Os nossos corações no dia de hoje estão tão trancados que nós não temos mais olhos e ouvidos para ouvir a palavra, para enxergar e levar os meus olhos ao monte, que é de onde vem o socorro. Nós olhamos para isto aqui, achando que isso aqui vai nos dar tudo. Não, se ele quiser, ele quebra ali, já era. Então, quando ele diz aqui, ó, e encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Pensa no cheiro. 4 dias morto. Vamos trazer para os dias de hoje, quem iria se importar de um pastor, um pastor vai, um obreiro, você mesmo. Chegar para você, ó, vamos, pastor, meu irmão morreu, cara, vamos lá. O cara já está morto há 4 dias. Vamos lá orar por ele. Aleluia. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê, aleluia. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, aleluia. 4 dias ele já estava morto. Mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê, aleluia. E eu nasci para crer. Essa não é uma pessoa que nasceu para crer, sou eu. Eu nasci para crer, meu irmão. Porque eu sei de onde Deus me tirou, então agora é eu e ele e eu. De vez em quando dá uma porrada e venha que venha, para dar uma cocheada, né, para dar uma mancada. Quando ele quebrou lá Abraão, para ficar assim, porque se você ficar assim, né, Marco, você vai andar mais devagar. É o Jacózão da vida. Ele foi lá, deu uma paulada no joelho, na coxa do Jacó. Falou, agora você vai vir devagar, se inclinando para mim, Jacó. Você não correu, Jacó? Agora você vai andar mais devagar, porque nós andamos apressados demais. Carachuri, calaçúria. Jesus estava a 3 quilômetros. Ele podia ir rápido, não, ele esperou 4 dias, já estava morto, irmão, um amigo dele. E às vezes nós temos coisas mortas dentro de nós, que parece que não tem mais jeito, que já estão cheirando mal, já estão fedendo dentro dos nossos corações, mas nesta manhã, o grande eu sou diz para mim e para ti, crê somente e verás a glória do Eterno, aleluia. Remendor bifurgi tergi assuri calabarras. Eita glória. Meu Deus, Jesus. Olha só, 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, uns 3 quilômetros e pouco. E o 19 disse, muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta, sempre apressada. Maria, aquela que ungiu os pés do Senhor, ficou sentada em casa. Pô, você não foi correr atrás, já estava lá Marta. Meu irmão, minha irmã, aprenda, menos é mais às vezes. Menos é mais. Marta e Maria, agora as duas, o irmão dela já estava morto. Vamos trazer para o dia de hoje, era um alvoroço, vamos correr atrás do pastor, da pastora. Venha logo, pastora, pelo amor de Deus, que está acontecendo isso. Ei, levantará, mandará a sébia. Abre essa boca profética e começa a profetizar dentro da tua casa. Vai achar que pastor, que a oração do pastor é diferente da sua, não. Depende de como você aplica o coração na oração. Ou eu nasci para crer, ou eu não nasci para crer. Será que vai dar, meu irmão? Já não deu. Nunca coloque será. Se for de Deus, é Deus. Quando Deus fala,
Aladaracé, pode demorar o tempo que for. Eu vou para 30 anos que me converti e ainda estou recebendo bênçãos lá que foram profetizadas quando eu me converti. Porque eu esperei com paciência no Senhor. Primeiro Ele me tirou tudo, depois Ele me deu o melhor dessa terra. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Lá, Daracé, Biadagaiacé. Olha o 21 aí que bonito. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, vírgula, se estiveras aqui, vírgula, não teria morrido meu irmão. O que é que Jesus tinha a ver com a morte de Lázaro? Você vê aqui, se ele estivesse perto, e às vezes nós queremos perto, queremos autocomiseração, queremos massagem de ego em nossos corações, porque não temos, aleluia, o propósito de dizer assim, Senhor, eu estou aqui, tu está me ouvindo, não está? Lógico, ele não é surdo, aleluia, porque ele diz a palavra do Senhor que ele não rejeita a oração. A oração de um justo, ela muito pode em seus efeitos, e quando você aplica o coração, quando você determina, profetiza, as coisas acontecem quando menos você espera. Porque o Salmo 81:10 diz assim, abre bem a boca e eu te encherei. Se você tem que abrir a boca para comer, porque você não abre a boca profética que Deus te deu para profetizar na sua família, nos seus filhos e no meio da sua parentela. Se estiveres aqui, olha como se fala, pô, Jesus, você está andando pronto. Não era para você estar aqui, meu irmão morreu, e agora? Hã? A Bíblia ela é pá, mas ela também depois ela te explica o acontecido. Eita, oh, Jesus, me ajuda, Pai. 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Sabe por que às vezes Deus não concede certas coisas? Porque nós falamos demais. Lá fora, né? Falamos ou não falamos? Falamos. Não? Tem coisas que a gente perde, que a gente fala demais antes de acontecer. Aleluia. 23. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós temos que morrer, o velho homem se foi, quem foi batizado aqui não existe mais. Você que foi batizada, a velha mulher, o velho homem não existe mais. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus agora. Você agora é um verdadeiro cristão. Aleluia, cristão significa pequeno Cristo, herdeiro e co-herdeiro das coisas de Deus. Aleluia! E Deus não vai te dar nada que não preste não, Deus vai te dar sempre o melhor desta terra. Porque é a Bíblia que garante, comereis o melhor desta terra. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Olha o mistério aqui. O mestre chegou e te chama. Onde estava Marta? A Bíblia diz que Jesus mandou chamar, falou para Marta chamar Maria. Porque Maria estava sentada em casa, ela não estava sabendo o que Jesus lhe tinha falado. Então ela agora chama, manda chamar Maria. Olha, o mestre está te chamando, vai lá. E quantas vezes, né, nós convidamos a, olha, Jesus está lá, hoje tem culto, vamos lá. Deus quer falar com você. Mas você não estava sabendo nada, mas agora eu estou te falando, olha, vai ter culto. Maria estava sentada, Marta estava vindo com Jesus. O mestre te chama. Nessa manhã, Jesus te chama. O mestre está te chamando para alguma obra. Eu não sei qual é a obra, eu não sei o que você veio buscar nesta manhã, mas Deus está falando para você nesta manhã. O mestre te chama, aleluia! Olha só,
29. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Sabe por que às vezes certas coisas não acontecem? Que vamos quando nos convém. Quando nos convém, a gente vai. Quando não convém, a gente não vai. Onde estava Maria? Sentada onde? Em casa. Me ajuda a pregar. Estava sentada onde, hein? E Marta estava onde? Foi ter com Jesus. E agora, quando ela ouve o que ela faz, levanta-se depressa. Às vezes Deus tem pressa, às vezes Deus quer que você fique sentado, esperando com paciência no Senhor. Porque Jesus não ia atrás de ninguém. As pessoas aqui iam atrás de Jesus. Eu sempre digo que Jesus ia à frente da multidão, nunca atrás. Porque se eu for atrás, a gente se perde. Porque Ele é o guia, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso que Ele sempre ia na frente das multidões. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vendo-a levantar-se depressa, no 31 ainda, parte B, e sair seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Você vê primeiro quem falou? Marta. Foi atrás de Jesus. Agora quem é a segunda pessoa? Quem? Maria. Fala a mesma palavra. Se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia! Glória a Deus. 33. Vendo Jesus chorar e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito, como viu-se e perguntou: onde o sepultaste? Deus perguntou: onde você sepultou os seus sonhos? Onde os seus sonhos estão sepultados? Onde estão sepultados todas as bênçãos que foram liberadas para a sua vida? Nós esquecemos rápido daquilo que foi liberado, mas falamos rápido daquilo que perdemos. Você percebeu que nós falamos mais do que perdemos do que aquilo que a gente ganhou? Que o diabo, ele faz isso. Ah, não está acontecendo nada. Quem falou que não está acontecendo nada? Se for assim, eu não estaria aqui hoje, para 29 anos, na presença do Senhor. Você acha que eu era uma flor que se cheirasse? Não era não, meu irmão. Mas ele me quebrou. Falei, agora é tu e eu e tu. Sai para tu ver se eu não te dou uma de Jacó aí. Vai. Por quê? Eu tenho que obedecer ao Senhor. E quando ele fala aqui, ó, eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Olha como já está mudando a conversa. Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Eita! Hoje nós não vemos mais crente chorar. É muito difícil nós estarmos na presença do Senhor e nós chorarmos. Por quê? Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! Ramandara sube terra manto. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Pelo amigo? Talvez para demonstrar que o choro ele pode durar um tempo. Aleluia! Mas a alegria estava prestes a chegar naquela família enlutada. Aleluia! Oh, aleluia! Então disseram os judeus: vede quanto o amava. O que significa aqui? Chorar com os que choram. Quantos choram com os que choram hoje? Nem falava aquele da escola indo para o São Raimundo assim, ó. Aleluia. Quantos se alegram com as conquistas dos outros? Assim? E onde fica o meu Deus de amar ao próximo como a mim mesmo? Jesus aqui chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Nós sempre queremos interrogar Jesus, sempre queremos interrogar a Deus.
Sendo que ele é o dono da vida e da morte. Ele coloca, ele tira. Não poderia esse? Quem sou eu para questionar a Deus? Eu posso até brigar com ele. Falar, Deus, e aí, Senhor? O Senhor falou lá atrás. E aí? Eu falei, calma. Às vezes Deus coloca uns empecilhos que a gente não entende. Nós queremos fazer com a força do nosso braço, com o nosso QI intelectual, nos esquecemos do QI espiritual que Deus dá para mim e para você tentar resolver certas situações que o QI, aleluia, nosso não resolve. Mas quando você abre o seu coração para Jesus e entrega as petições a Ele, confia nele, tudo Ele vai fazer, aleluia. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, glória a Deus. Olha 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhando para o túmulo. Eita, coisa linda. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Ei, que pedra você colocou no seu coração? Fechou. Qual é a pedra? Pedra da incredulidade? A pedra da paciência? A pedra da fé? Muitas vezes a gente coloca porque não temos mais fé. Parece que a fé esmoreceu, está fria. Que tipo de pedra você tem colocado na sua frente? Que tipo de pedra você deixou até ser colocada diante dos seus olhos para que você não enxergasse aquilo que Deus tem feito e quer fazer na sua vida? Porque às vezes nós nos acomodamos. Não, estou há 30 anos, não, vai para 30 anos, né, pastor Elísio? Agora está bem, não vou ler mais a Bíblia, não vou em nada. Não estou aqui para me exaltar, que eu não preciso disso, para a honra e glória do Senhor. Esse ano completo, acho que umas 10 vezes que nós lemos a Bíblia completa, eu, a pastora Sandra. Todo dia nós lemos a Bíblia, o casal. Todo dia nós lemos a Bíblia. Um lê um capítulo, outro lê outro capítulo. 2 Bíblias iguais no celular, para não dar problema. Agora estamos lendo a King James. Ela lê um capítulo, eu leio outro capítulo. Estamos acabando o Velho Testamento para entrar no Novo Testamento. Aí a próxima é só Novo Testamento, para ir mais devagar ainda, para conseguir entender um pouquinho mais. Se você, casal, começar a fazer isso, você vai ver o que é que Deus vai começar a fazer no meio da sua parentela, da sua família. Falar família primeiro. Parente é os outros. Irmão passa a ser parente. Aí você vai ver o que é que Deus vai fazer. Porque se eu não ler, a chibatada vem. Ele começa, ele não me deixa dormir, porque eu só consigo ler Bíblia à noite, porque a Bíblia não me deixa, a Bíblia é o dia inteiro. Você não imagina o que é cuidar de autista. E a Bia só dorme 10 da noite. Você tem que ler Bíblia às 10 da noite. Porque se eu começar a ler Bíblia, ela vem em cima. Fica difícil. Eu estava até comentando com o Marcorella ali que eu tive que fazer aquele mapeamento, o Holter e vários exames. Quando ela começou a apertar aquele trem ali, eu estava ali parado, lá vem ela. Deu oscilação. Graças a Deus o motor está bom, tem um bico ou 2 entupido aqui e tal, mas a máquina, até o doutor assustou, o senhor vai fazer 69 anos. É, doutor, é a raça, né? Mas tem 2 biquinhos meio entupidos. Então vai ter que tomar remédio. Vamos tomar remédio. Vai monitorando. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus ele quer, ele te coloca até uma enfermidade, aleluia, para você entender e aprender a depender tão somente dele. Porque algumas enfermidades vêm para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! Anábia, sub, terra, manto. Um dia eu falei para a pastora Sandra, falei, pastora, a minha vida, eu acho que os 70 anos, que é 70 semanas, os 70, acho que a carruagem vai puxar. E como é que eu vou ficar sem vocês? Não sei de nada. Sei que a salvação é independente. Se o homem chegar com a carruagem, eu vou ter que ir. Tem outra alternativa, mas pelo menos a minha parte, no menor... Gente, eu falo isso, mas eu sou o maior pecador que está aqui. Conviver com o português não é fácil. A minha raça é complicada. Português, japonês, alemão. Mas tem uma coisa eu vou falar aqui.
Quando algum dessa raça se converte, se converte. Pode ver. Estou mentindo, pastora Luísa? Que a senhora anda mais por aí? Pode até acontecer, mas é mais difícil do que o normal que nós estamos vendo no dia de hoje. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Ontem eu recebi uma ligação do Algarve, de Portugal. E o diabo assim, eu não conseguia acessar, ele ligava, falei, espera, eu vou ligar do Messenger. E aí que nem Jesus, ontem eu tive que chorar. Porque são 50 anos distantes de amigos. Amigos, naquela época eram amigos. Porque nós na África a gente vivia uma média burguesia, graças a Deus. Então, quando eles ligaram, 2 amigos, e eles naquele jeitinho, ora, poxa, quando é que acaba o spa? Todo ano tu fala as coisas aqui. Falei, vou ver se o ano que vem eu preparo para ir aí. Por que eu estou falando isso? Porque Lázaro é um amigo de Jesus. Você vê, para Jesus chorar, é porque o amor era grande por Lázaro. E às vezes a palavra do Senhor diz, há amigos mais chegados do que irmãos. Oh, aleluia. Há amigos mais chegados que irmãos. Eu tenho amigos. Aleluia. Quantos tem aqui? Amigos. Amigo é aquele, muitas vezes, que você nem precisa falar com ele. Nas entrelinhas da conversa, você consegue captar o que ele está precisando. Porque você é amigo. Não aquele que só interessa no momento que a pedra entra no sapato. E então ficamos ali, e a esposa dele, que não era de Angola, ela falou, esse aqui é o Arley. Eu tinha um Arley. Esse aqui é o Arley. Ah, é aquilo que você falou para mim. E aí eu comecei a viajar, o pastor Mário, ele esteve em Luanda. Quando o pastor Mário foi em Luanda, falou, vou estar no hotel assim, assim, você vai estar lá, vai ter um minigolf assim, assim, assim. E ontem eu lembrei dessa situação, isso vai há 54 anos atrás. Eu nasci em 56, foi em 1970, tinha uns 14 anos. Porque a nossa cidade de Luanda é a beira-mar. É a Baía de Luanda é igual à Baía da Guanabara aqui do Rio de Janeiro, praticamente quase igual. E a gente começou a lembrar algumas... Eu já vou entrar de novo na história. Por que eu estou falando isso? Porque esse um amigo meu que estava lá, tinha falecido um amigo também que era amigo nosso, que fazia parte do grupo, que éramos em 8, que tinha falecido aqui no Rio de Janeiro. E quantas vezes eu alertei, para de beber cerveja, para de fumar esse maldito cigarro, que você vai morrer. E a última vez que eu vi ele, que foi aqui na minha casa, eu falei, pô, eu já estava com aquele, não sei como é que chama aquilo aqui, para falar. Eu falei, meu, você não vai parar. E a esposa dele falou, Arlen, não tem jeito. Você vai morrer, meu irmão. E ele estava no dia, num casamento, lá em Portugal, quando eu recebi a notícia que ele tinha falecido aqui no Rio de Janeiro. Para ele, aquele casamento foi como se tivesse acabado. Por quê? Queira ou não queira, é um amigo, é um ente querido que se foi. Eu não estou criticando porque Lázaro morreu e nós não temos que nos comover. Jesus se comoveu. Eu tenho que me comover que alguém estava ali me preocupar se verdadeiramente ele, enquanto vivo, aceitou a Jesus ou não. Se ele estava servindo ou não, porque ali, a partir daquele momento, está meramente um pedaço de carne ali que vai apodrecer. Mas eu tenho que me comover pela família que está ao redor. Foi o que aconteceu aqui com Marta e Maria e aqueles que estavam em volta dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas você vê que aqui primeiro Jesus disse, agitando-se novamente em si mesmo. O que é agitando-se? Agitando, ele imagina Jesus. Quando ele verdadeiramente sabia o que estava acontecendo, mas estava chegando próximo da hora, aleluia, de ele fazer um milagre. Porque o milagre, ele acontece na hora que Deus quer, não é na hora que eu quero. E às vezes nós queremos um milagre. Nossa, mas cadê o milagre? Cadê o milagre? O milagre vem de Deus. Aleluia! Encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus. Todos comigo. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Eu hoje estou tirando a pedra que está impedindo o ressurgimento
das bênçãos que eu enterrei na minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, aleluia, a minha família. Tiro hoje a pedra. Fala para você, irmão, tira a pedra. Tira a pedra. A visão é uma coisa simples para tirar a pedra. É crer. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Tirai a pedra. Eita Deus. Oh, meu Marta. Olha só, disse-lhe Marta mais uma vez, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Sabe o que Deus quer falar nessa manhã? Às vezes Deus fala para mim, ei, meu, já cheira mal, cara. Pô, uma hora você crê, outra hora você não crê, mas já cheira mal, cara. Tira a pedra. Tira a pedra, eu estou na área. Jesus, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. O Espírito Santo, Ele se move em mim, Ele se move em você, aleluia. Basta somente você crer e convidar todo santo dia o Espírito Santo para te guiar, aleluia. Aleluia. Já cheira mal. Quem já abraçou mendigo aqui na rua, de madrugada? Vai lá abraçar para você ver como é gostoso. Eu andei, já levei muita sopa à noite, cobertores. Falei, meu Deus. Mas eu chegava em casa regozijante. E Deus me falava para mim uma vez que eu estava lá em Barueri, entregando umas sopas, uns cobertores. E Ele me fez lembrar quando eu estava em Lisboa, em 1972. Eu estava me tornando um andarilho, porque eu estava sozinho, meus pais estavam no Brasil. Por causa da desobediência, não era crente ainda. Eu andava quilômetros em Lisboa, a pé, sozinho, sem eira nem beira, sem norte, sem sul. Deus me fez lembrar aquele dia. Te lembras? Olha, eu não te quero aqui. Sabe por que Deus falou aqui para mim? Para eu entender que quando eu levantei a minha mão e declarei com a minha boca, agora eu vou depender de ti, Senhor. E quando você entender o verdadeiro significado de depender dele, Deus nunca vai te deixar faltar nada. E aquele cheiro podre da incredulidade começa a gerar fé. E a fé gera um perfume de Cristo. E esse perfume de Cristo ele te leva a dimensões sobrenaturais. Porque já não cheira mal. Por quê? Porque você acabou de tirar o quê? A pedra. Às vezes nós fechamos o coração. A Bíblia diz que se o meu amigo, Marco Aurélio, uma hipótese, vou usar o Marco Aurélio, meu amigo, ele está indo ali, dentro do carro dele, com o vidro aberto, mas de repente ele estava distraído, e tem um buraco grande, mas ele não viu. Marco Aurélio, o buraco! E ele fala, ah! E de repente ele cai, é um teatro, com o carro no buraco. Se algo acontecer, Deus não vai requerer nada de mim. Aleluia. Amém? Não vai requerer nada. Por quê? Porque ele é meu amigo. E às vezes o amigo vem uma palavra dura da parte dele, e ele sabe que a gente geralmente pensa, fala, o que isso tem a ver com a minha vida? É verdade ou não é? É assim. É assim. Então, a partir do momento, quando ele diz tirai a pedra, diz aqui no 40, perdão, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Às vezes nós duvidamos em um momento que o diabo é esperto em apontar, fala, é mesmo, pô, né? E sempre tem alguém para concordar que você é mesmo, né? Não vai dar em nada não. Jesus então alerta quem? Fala assim, não te respondi eu, se creres verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. Até então estava tudo sem fé. Agora a pedra foi tirada. Ei, você que tirou a pedra do seu coração hoje,
Não coloque ela de volta. Espere com paciência no Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, alabaçúbia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Por que ele falou isso aqui? Porque Deus, ele não rejeita a oração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, porque não sabemos orar como convém. Porque Deus tem um propósito e às vezes nós queremos ir contra o propósito de Deus e não deixamos Deus sonhar os nossos sonhos. Quando eu deixo Deus sonhar os meus sonhos, as coisas se tornam mais fáceis. Porque ele diz aqui, ó, eu sabia que sempre me ouves, porque Deus não rejeita a oração. Pô, mas ele não era Deus, não era Jesus, mas ele clamou ao Abba, ao Pai. Aleluia! Por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Todo mundo, ó, todo mundo. Alto. 1, 2, 3. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta. Lázaro. Lázaro, venha. Aleluia. Por que ele não falou, teve que falar o nome de Lázaro? Porque era só Lázaro que estava morto. E às vezes nós precisamos, Senhor, me faz lembrar. Espírito Santo, me lembra o que eu preciso reconhecer, de pedir um perdão, de liberar um perdão, de tantas coisas que às vezes nos trazem enfermidades, né? Nos trazem atribulações de espírito, e precisamos dizer, ei, incredulidade, sai para fora do meu coração. Fé, ressuscita dentro de mim. E quando ele fala, Lázaro, sai para, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Ué, não estava 4 dias? Para Deus não existe impossível. Lázaro sai para fora. Deus está ressuscitando coisas, bênçãos nesta manhã que você enterrou, que você deu por perdidas, aleluia. Isso é para quem crê, aleluia. Se você crê, dá uma glória a Deus, porque Deus está mandando. Tira para fora do teu coração tudo aquilo que você guardou. Coração não é esse aqui é para bombear sangue, esse coração espiritual. É esse coração, a mente. Tira para fora. E às vezes Deus, vamos deixar mais Jacó ainda, pá, dá umas pauladas. Ei, ora lá. Senhor, eu já pedi perdão e durante a hora de novo. Senhor, já foi há 50 anos atrás, hora de novo, eu te trouxe a lembrança. E às vezes Deus traz a lembrança para nós ligarmos para alguém e pedir perdão. Acontece no meio da minha família, da minha parentela. Irmãos, eu pegando o pé do meu irmão que mora em João Pessoa, liga para a mana. Minha irmã está com Parkinson aqui em Interlagos, mora em João Pessoa, e a outra mora no Ceará. Não, porque não sei o quê, eu sou igual à mãe, porque a mãe, os Fernandes e não sei o quê, pepepé, papapé. Falei, beleza, meu. A minha parte eu já fiz, eu já liguei. Eu liguei. Foi difícil? Foi, mas eu liguei. Falou, olha, quero te pedir perdão. Não, meu irmão, eu te amo. Ela nem falou nada, eu te amo. Por quê? Porque o perdão, ele quebra paradigmas assim, de pedras que estão, aleluia, rabaçubiando e cai. Pedras, eu vejo pessoas aqui com pedras e pedras e pedras no coração, aleluia. E a Bíblia diz, filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Como é que eu vou dar um coração para Deus cheio de pedras, cheio de incredulidade? Como? Não tem como. Porque a Bíblia que diz, eis que bato a porta, aquele que ouvir e abrir. Primeiro eu tenho que ouvir a palavra do Senhor, abrir o meu coração. Então Deus, Jesus, ele vai entrar e vai cear comigo e com você. Simples. Eis que bate a porta, aquele que ouvir e abrir. Não é só ouvir e não abrir. Às vezes nós abrimos. Não, porque não sei o quê. Isso é minha raça.
Em Antioquia, pequeno pé de forma, ainda não, porque os Fernandes, que tem o pai Gonçalves, os Fernandes, beleza, meu irmão, tá feito. Vou falar mais. A minha parte eu já fiz, é meu irmão. Independente se fosse meu irmão ou não, a sua parte você tem que fazer. O maior segredo é a capa da humildade. O diabo odeia a capa da humildade. E quando nós não reconhecemos que precisamos pedir perdão ou liberar perdão, nós perdemos a capa da humildade. E o diabo vem e pá! Agora, quando eu tenho a capa da humildade, mas não foi você, pô, meu irmão, me perdoa. Pô, mas não, você não me fez nada. Você me perdoa? Ah, não. Abra a boca, não te perdoe. Você vai ver o peso que sai, as pedras sendo estrelhaçadas, a lava sábia. Deus está esmiuçando pedras de corações de pedra nesta manhã. Mas a marreta, que é a palavra, ela vai martelar até esfarelar tudo em nome de Jesus. Oh, rebadara subterra mantu kindarabadara basébia. Oh, glória a Deus. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Ele não ficou para ficar ali, deixai-o ir. Jesus, ele te deixa ir, depende de você. Nós, às vezes, estamos amarrados justamente nessas partes, na falta de fé, na incredulidade, na impaciência, na intolerância, né? Mas quando nós verdadeiramente tiramos a pedra e ouvimos a Jesus, ele vai nos desatar. Deus está desatando pessoas que estão amarradas, que não conseguem caminhar. Deus nessa manhã está desatando pessoas, aleluia, que não conseguem mais enxergar o horizonte e dizer: eu sonho, eu tenho sonhos, eu vou deixar Deus sonhar os meus sonhos, aleluia. Alabassubiandecaiasté. Ele veio para fora, Deus está mandando você sair para fora, aleluia, do seu quarto que está travado ali, que por vezes você não quer nem vir para a rua, mas nesta manhã o grande eu sou diz para mim, para ti: tira a pedra da incredulidade, crê somente e verás a glória do eterno, aleluia. Jesus agora ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Pronto, olha aí, creram nele. Você crê pelo outro, pelo milagre do outro, ou você tem que crer também pelo seu milagre? Se ele fez na minha vida, que me arrancou, ele pode fazer na sua. Basta somente crer. Basta somente crer. Você acha que eu estou aqui por quê? Foi muita oração. Pastora Cida, pastora Beta, que me segurou um pouco também. Eu a gente conhecendo bastante. E de vez em quando tem que dar umas porradas. Tem que tomar, senão a gente quer desviar, meus irmãos. Você acha que eu sou santo? Santo só o Senhor. Então tem que crer naquilo que Deus falou. E nessa manhã Deus está falando: tira a pedra. Tira a pedra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus está limpando. Essa senhora que está aqui atrás de óculos, a senhora mesmo, fez assim, jeitinho. Eu olhei para a senhora, lembrei da minha mãe. Português desse tamanho pequenininho. Deus está limpando o seu fígado. Né? Eu estava olhando para a senhora com sua... Deus está raspando uma pequena placa de gordura do seu fígado. A senhora acorda muito de madrugada com muito amargo na boca. Labraia subterra. Em nome de Jesus, o Senhor diz para a senhora que Deus está nivelando, regulando como é que fala? A bilis, né? Que faz a digestão. A senhora tem problemas de digestão, às vezes até evita comer certas coisas. E eu vejo Deus tocando também na sua bexiga. A sua bexiga, Deus está levantando um pouquinho a sua bexiga. Em nome de Jesus. Eu vejo também tocando aqui na sua anca aqui. É isso mesmo? Veio a senhora tocando e às vezes repuxa até aqui, ó. Aqui assim na perna aqui. Deus está lhe curando hoje. Está lhe curando hoje. Receba hoje em nome de Jesus Cristo. Receba a sua cura. A senhora veio aqui. Aleluia. Porque Deus tem algo especial na sua vida em nome de Jesus. Essa jovem é sua neta, sua filha? E esse aí? Esse aí é o...
Ah, tá. Pensei que você era o... Não. Tadinho. Ali foi assim, ó. Vou contar uma história para vocês. Ouviu, Marco? Um dia eu estava na igreja e eu que levei a abençoada para Jesus. E estava lá, a gente trabalhava juntos, não sei do contexto. Estávamos juntos lá e o pastor que estava pregando falou assim: nossa, você que está orando pela varoa, a varoa está do seu lado, você nem se apercebeu e tal. E o varão está bem do seu lado, você não se apercebeu. Eu falei, Jesus, eu não ia nem casado de novo. Aí veio outro culto e falou assim: estou colocando hoje uma varoa no seu lugar, papapá. Eu falei, Senhor, o Espírito Santo tinha me falado dela. Falei, Senhor, tem idade de ser minha filha, tem 45, eu tenho 69. Senhor, tem idade de ser minha filha. O profeta aqui em cima, diante de Deus, tá, gente? Diante de Deus. Quem és tu para questionar aquela que eu estou colocando do teu lado? Ó, não falei mais nada. 20, quantos, amor? 22 anos, né, aturando português. É amor. Foi ou não foi? Assim? Foi ou não foi lá? O profeta não falou lá assim? Meu irmão, quando você quer alguma coisa de Deus, Ele vai te dar aquilo que você pediu. E Ele vai te dar o melhor, olha aí, o melhor dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo essa moça aqui, Deus, Ele tem um chamado na sua vida, viu, moça? Que às vezes você não tenta entender os crentes, né? Você, pô, mano, crente, como é que é e tal, tá? No começo foi assim, tal. Eu vejo um chamado grande. Você gosta de cantar? Tá orando, né? Tá estudando? Deus, eu vejo você cantando para o Senhor de um jeito que agora você possa até nem entender. Eu vejo você falando muito com Deus à noite, principalmente por causa dela. É verdade ou não é? Eu vejo Deus colocando algo dentro do teu coração assim, que te traz a memória quando você era pequenina, junto com ela. E às vezes você chora, como Jesus chorou. Estou mentindo? Você chora, preocupada com a avó, dizendo, e um dia quando a minha avó for? Todos nós vamos nos encontrar lá em cima quando nós estivermos na presença do Senhor. Aleluia. E para você ver que Deus, Ele está tocando no teu coração. Mesmo você sendo jovem, vejo você às vezes, parece que o ar não volta. Parece que o ar não volta. Deus está te limpando, descruza as pernas, fica à vontade. Coloca a mão no seu coração discretamente. Vem aqui, Fabiano. Eu vejo você fazer isso aqui assim, ó. Presta atenção. É ou não é? Principalmente de madrugada. E você tem muitos sonhos e você não entende o que você sonhou. Não é? Porque Deus, Ele te quer aqui. Deus vai fazer, se você crer e permanecer, Deus vai fazer de você o maior sonho de Deus primeiro. E depois o maior sonho da sua avó. Mas as suas colegas podem dizer assim, agora virou crentinha. Tacho, taracébia. Crente não é careta, careta são eles que estão no mundo. Que quando falavam para mim que eu nunca ia ser nada, eu nunca dei ouvidos. Se eu desse ouvidos, talvez estivesse nas drogas de novo, ou até no tráfico. Mas Deus pegou assim, espremeu, tirou o suco que estava estragado, jogou fora, aí Ele me deu de novo e agora você espreme e sai aquele suco grande. Ora pelo coração dela em nome de Jesus. Pode profetizar sobre o coração dela em nome de Jesus. Aleluia. Qual o nome da senhora? Cristiane. O seu sorriso, ele é um sorriso contagiante. E seu esposo, lógico,
né? Mas tem alguma coisa ainda que remete um pouco ao passado, que às vezes lhe machuca. Não é que machuca. Às vezes tem certas lembranças que a gente tem que, sabe? Que a Bíblia diz, ele, o Senhor, não me lembro das coisas passadas e nem considero as antigas. O que é considerar é guardar. Se você considera uma pessoa, você vai amar aquela pessoa, certo? Então você tem que começar a limpar. Isso tem machucado um pouco. Como às vezes a mim também machuca. Mas quando a senhora chegar, dobrar os seus joelhos e conversar com ele, o maior segredo de conversar com Jesus é isso aqui, ó. 2 cadeiras no quarto. Passa o pano primeiro, porque Jesus vai sentar. Passa o pano na outra, a senhora vai sentar. Vai sentar. Jesus, por favor, desce. Espírito Santo, vem junto. E começa a falar sozinho. O diabo vai soprar e dizer que é loucura. E se a senhora fizer isso, depois converse com a pastora e fala alguma coisa para ela. O maior segredo é confessar para ele. Mas não esquece de passar o pano, porque é Jesus que vai sentar. Para ele tem que ser o melhor. Quando eu fiz isso, dizer assim, Jesus, me traz à memória tudo aquilo que não dá mais. A senhora vai ver o que a senhora vai fazer. Amém? Glória a Deus. Eu vejo Deus tocando no seu cóccix. E na quinta vértebra, que chama a vértebra espiritual aqui em cima, aqui, bem aqui, ó. Essa aqui, às vezes, a palavra subindo de cai asté, em nome de Jesus. E eu vejo Deus lhe dando um grande livramento no trânsito. Um grande livramento no trânsito. Porque o diabo não quer que o senhor esteja aqui. Ele faz de tudo para o senhor não vir. Mas nessa manhã, se o senhor, com licença, se o senhor tirou a pedra desse coração, tudo que estava apodrecido, que o senhor não deu mais valor, fala, deixa para lá, Deus vai trazer tudo de volta. Descruza as pernas, abra as suas mãos. O senhor crê? Crê mesmo? Deus é o Deus da revitalização. Deus é o Deus que quando a gente obedece, tira a pedra, ele tem pressa. Tira aí a pedra. E Lázaro saiu amarrado. Do jeito que o senhor chegou a primeira vez aqui, o senhor veio todo amarrado. E o senhor já percebeu que as amarras estão começando a ser soltas. Mas para isso existe um segredo. Não estar, mas permanecer. João 15 diz, a videira verdadeira, nós temos que permanecer. E eu vejo Deus tocando aqui assim, eu também, aqui assim. Aqui assim. Né? E eu vejo de madrugada, o senhor sente como se fosse um gelo. Parece um gelo, mas não é, sabe? Quando você deita assim de lado. É, não é? E ixi, meu Deus do céu. E Deus está tocando também nessa parte aqui, ó. Na parte digestiva sua. Porque Ele queria travar, sabe? Travar. E Deus está destravando tudo da sua vida. Eu só lhe conheço de entrar. Nem o seu nome eu sei. Oh, mas você não é daqui da igreja? William. E é um segredo que eu tenho com Deus, ou Deus tem comigo, que eu não guardo o nome, gente. Número, pode falar comigo, agora nome não. Amém? Guarde isso nas tábuas do seu coração. E o senhor bebe água ou não? Pouco. Beber mais. Que eu vejo, agora eu estava indo para ali, e eu vejo um dos rins seu aqui, do lado daqui, aí dá uma fisgada aqui e dá uma agulhada aqui. Deus manda ele tomar água. Tome água, tome água, tome água, tome água. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o Cordeiro. Claudinha. Eita, tá. Deus não se esqueceu, viu? Você falou, Deus está demorando. Não, está caprichando. Entendeu? Você, essa semana questionou muito a Deus. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Pergunta, para quê? Para desamarrar e tirar a pedra.
Deus estava tirando a pedra hoje do seu caminho. Uma pedra que Deus estava querendo que você tirasse, mas depende de você tirar a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra. Abra a mão. Faz assim. Faz assim. Deus manda você vigiar com alguma coisa lá de papel. Eu vejo um rato querendo entrar ali. Rato espiritual, diabo. Tem umas coisas meio doidas de Deus. E tem uma... É como se fosse uma rúbrica. Alguém querendo imitar uma rúbrica. Deus manda vocês vigiar com aquela documentação lá, viu? Não sei como é que fica lá. Fui lá uma vez, mas não me lembro muito bem. Para Deus dar essa vitória aí, em nome de Jesus. Marco Aurélio, Deus está tocando na sua panturrilha, fortalecendo os músculos das pernas. Aleluia. Lavra subindo onde cai asté. Porque ela mantube onde cai, como você dirige muito tempo só no pé do acelerador. O inimigo estava querendo criar uma câmbria. Mas nesta lava subterra, Deus manda te dizer que está injetando um sangue carmesim, desobstruindo, é como se ele estivesse limpando aquilo que foi colocado dentro do teu coração, remendar a sébia. Oh, recebe aí em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, receba aí porção dobrada do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Até aqui falou o Eterno, vou passar para a minha pastora, Elizabeth Aptac. Não? É, pastora? Aisha, vou passar. Vai passar para você? Então já dá a bênção apostólica. Amém. Quem quiser ir embora já vai. Amém. Tem que ir lá na gracinha ainda. Amém. Ela vai dar a bênção apostólica hoje, a minha pastora. Essa menininha eu conheço há 29 anos só, não é muito tempo não, né? Apenas 29 anos. Apenas um toque. Aqui fala, né, que amigo conhece, ele chega, aí ele tá... Aí eu falo, calma, amiga, tá tudo bem. Amados, vamos ficar em pé. Ah, não, você tem que não. Vem aqui, por favor, pertinho. Porque você é pastora. Não, mas é que você é mais